Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende o povo, traz o rádio novo e a ponto correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da nossa vista. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Confusão no Tribunal de Contas paraibano. Processo vai para auditoria. Relator anuncia nova data para apresentar posição sobre a indicação da filha de Adriano Galdino para a Corte de Contas. Unifacisa divulga nota informando a causa do pouso forçado de um dos seus aviões na manhã de hoje em São José da Mata. Deputado deseja a morte do presidente Lula da Silva e a Advocacia Geral da União pede investigação. Entidades de policiais criticam a PEC da Segurança Pública apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski. E mais, o setor de automóveis no Brasil pode ser um dos afetados pelas decisões do presidente americano Donald Trump. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista está no computador, no tablet, no rádio, no celular, na plataforma digital da sua preferência e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil.
Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Campina Grande e Patos. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Rádio Camisa 10 FM. Um show de música para você. São 18 horas e 10 minutos na Paraíba, precisamente 6h10 agora. Alô,
Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Tá tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo tranquilo? Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora nós vamos ao nosso bate-papo, às nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. De início, já agradecendo a todos vocês a audiência, o prestígio que estão dando à Rádio Camisa 10 FM. A nossa emissora, meus amigos, entrou no ar no dia 8 de maio de 2020. Mês que vem, no dia 8, vamos completar 5 anos no ar. E vejam vocês que não é fácil, é uma luta diária para você se manter, para você agradar ao público, para você fazer um trabalho que tenha retorno. Aqui na região do Agreste da Borborema, é assim que o pessoal divide o estado, tem litorânea, faixa litorânea, zona da mata, Agreste, sertão, alto sertão e por aí vai. Na região do Agreste da Borborema são 244 emissoras de rádio pela internet. É muita coisa ou não é? 244 rádios para você escutar no seu celular, só aqui na região do Agreste da Borborema, meu amigo Marcos Soares, que está no Rio de Janeiro. Então as opções são muitas. Quando você escuta aqui o nosso promocional do Rádiosnet, dizendo que a possibilidade de você escutar 100 mil emissoras de rádio do mundo, 100 mil, não é nada errado não, você não está escutando errado não, é isso mesmo, porque o rádio está cada vez mais popularizado e com a internet, então as possibilidades se ampliaram muito. Meu amigo Aldenir Fires, um abraço. Mamãe Santos, boa noite Antônio Clemente. Pois bem, entre 244 emissoras de rádio da região do Agreste da Borborema, a Camisa 10 está em segundo lugar. É motivo de orgulho ou não é? Claro que é. Se você for para o estado da Paraíba todo, onde tem perto de 1000 emissoras de rádio transmitidas pela internet, nós estamos em 7º na Paraíba. Então, só agradecer a vocês, dizer que estou muito feliz. Tem hora que dá vontade de desistir, de, entendeu? Encerrar a carreira, pendurar as chuteiras, mas aí um negócio desse estimula você a continuar. É ou não é? Então, por enquanto, ainda vamos tocando o barco por aqui. Se tem audiência, se o público gosta, se dá retorno, se tem quem patrocine, não há razão para a gente desistir ainda. Um tema que chamou Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Vocês estão sabendo, o deputado presidente da Assembleia Legislativa mexeu com os pauzinhos, como a gente diz, para sua filha ser indicada. Ela foi a única que se inscreveu, foi aprovada pela Assembleia, foi nomeada pelo governador do estado, João Azevedo, e quando chegou no tribunal, aí teve uma puxada de freio de mão. Quem acompanha o programa sabe que semana passada eu disse o quê? Imagino que o tribunal vai analisar, se tiver tudo direitinho, tudo certinho, tudo tranquilo, não tem razão nenhuma para dizer que não pode. Se tiver alguma coisa errada, o pessoal vai dizer que está errado por isso e aquilo outro. Já houve demanda judicial, uma juíza suspendeu, depois o presidente do tribunal disse que não tem nada errado, que pode. Mas aí a coisa vai para o crivo do tribunal. O relator é o conselheiro Nominando Diniz, que não pôde apresentar o seu voto hoje, ou o seu relatório, porque teve lá umas discussões, uns problemas, e a coisa ficou adiada para mais 2 semanas. Outro tema que chamou a atenção, o pouso forçado desse avião da Unifacisa, lá no Aeroclube de São José da Mata. Acidente aéreo, vocês sabem, quando o sujeito escapa,
é para mandar celebrar umas 3.500 missas, uns 2.800 cultos evangélicos, mandar bater uns bombinhos, soltar uns foguetões, porque muita gente diz assim, nasceu de novo. É um dos aviões do curso de aviação civil, da Unifacisa, salvo engano tem 3 aviões, eu já voei num deles, entendeu? E avião é assim, tudo que sai do chão precisa voltar, tudo que sobe desce. Subiu, decolou, o piloto, que é um homem experiente, um coronel aviador, naturalmente que da reserva da Força Aérea Brasileira, ele percebeu o problema e disse, vamos voltar, vamos pousar. E nesse pouso, houve um choque lá com o muro de uma casa, mas ninguém ficou ferido gravemente, pequenos arranhões, e não interessa a essa altura se o avião tem recuperação, se não tem, acredito eu que tenha, pelas fotos que vi, mas o importante é dizer que as 2 pessoas estão bem. Não era professor e aluno, era o coordenador do curso e um mecânico da Unifacisa. Os 2 estavam a bordo, inicialmente foram tirados da aeronave às pressas por moradores que residem ali no entorno do aeroclube, porque tinha vazamento de combustível, eles estavam presos ao cinto de segurança, o pessoal cortou, tirou rápido, enquanto chegavam SAMU, enquanto chegavam bombeiros para cuidar da situação. Menos mal, os 2 estão bem e isso é o que interessa. Eu vou daqui a pouco passar para vocês a nota que a Unifacisa divulgou no começo da tarde de hoje. E o outro tema que também chama a atenção, meus amigos e minhas amigas, é esse dos posicionamentos do presidente norte-americano Donald Trump. E você pode nem gostar desse tema, pode não se ligar muito, pode não se interessar, mas o que o homem está fazendo mexe com a economia do mundo. E mexendo com a economia do mundo, o Brasil está no mundo, o Brasil está na terra, acaba de uma forma ou de outra mexendo com a gente aqui. Afeta o nosso bolsito. Mexe comigo, mexe com você e mexe com todos nós. Então, mesmo que ninguém queira se aprofundar muito no tema, né, entendeu? É importante pelo menos saber, nem que por cima, o que está acontecendo para que ninguém seja tomado de surpresa. São temas que nós vamos abordar no programa de hoje e que chamam a atenção nesta quarta-feira, às 6h18. Eu já passei para vocês em edições passadas do programa que uma das minhas frustrações durante algum tempo foi não ter sido professor. Durante uma fase da minha vida, eu pensei em ser professor. Desisti porque não me quiseram como professor. E eu me inscrevi em alguns certames, em alguns concursos. Sempre passava na fase inicial e quando chegava na fase da aula prática, da didática, o pessoal me tirava de tempo. Isso aconteceu pelo menos 3 vezes. Na terceira, aí eu disse, não vou mais fazer esse negócio, porque eu percebi que era um jogo de cartas marcadas. Você ia, passava nas provas que todo mundo fazia a mesma coisa, pá. Quando chegava na aula prática, aí tinha a panelinha e só era aprovado quem fosse do time. Gente, inclusive, que quando o tema era sorteado, dizia, eita, me lasquei, não sei de nada disso aí e tal, e passava. Eu digo, não quero mais esse negócio, não vou mais. E estou muito feliz sem ter sido e sem ser professor. Mas aí algumas pessoas fazem perguntas sobre determinados temas, e o que eu sei, eu digo que sei. E passo para as pessoas. O que eu não sei, eu digo que não sei e pronto. Qual é o problema? Nenhum. Peço inclusive venha aos professores de português, porque eu não sou professor, como disse. Eu sou um curioso, uma pessoa que gosta de ler e que busca se preparar para exercer aqui a função, o mistério de comunicador, só.
Mas hoje uma querida amiga ouvinte, ela mandou uma mensagem assim: Paulo Roberto, tire uma dúvida se possível. O jeito de escrever daqui a pouco é o mesmo jeito de escrever agora há pouco? E eu vou responder para elas e vale para todo mundo o que eu sei, o que eu aprendi. Veja só, todas as vezes que você for escrever agora há pouco é o que aconteceu, já passou, entendeu? Aconteceu agora há pouco, faz 5 minutos, faz 10 minutos, faz 12 horas, faz um dia. Esse agora há pouco, o A é o verbo haver, é o HA. Sueli Farias, completando 32 aninhos, mas menina, é novinha demais. Então todas as vezes que você for se referir a algo que passou, agora há pouco eu vi Paulo Roberto passando aqui na Floriano Peixoto. Se for escrever, o jeito de falar é o mesmo, mas se for escrever, esse A é HA, é verbo haver, HA com acento agudo no A. E se você for dizer, daqui a pouco eu vou encontrar Paulo Roberto em frente ao Capitólio para a gente assistir ao filme Eu Transo, Ela Transa. Esse daqui a pouco é a letra A, não é o verbo haver. O há pouco com a letra A é usado para indicar algo que vai acontecer. Ele voltará daqui a pouco, entendeu? Araújo Neto vai cantar daqui a pouco, junto com a banda Menos é Mais. Pronto. Esse daqui a pouco é a letra A. E todas as vezes que você for se referir a algo que já aconteceu, o A é o verbo haver, é HA. É uma flexão do verbo haver, que indica tempo passado ou a existência de algo. Por exemplo, há 10 dias eu não vejo meu amigo Emanuel Erivan. Esse há 10 dias, o A é a variação do verbo haver, HA. Algo que aconteceu em um passado recente, mas ainda no contexto imediato. Por exemplo, ele chega há pouco, o A é HA acentuado. Ficou claro? É o que eu sei, e o que eu sei eu não quero guardar só para mim, eu passo para vocês. São 6h23. Alô Eliana, Luciano, alô meu amigo Zeca, saudações cordiais. Claude Limé, vocês aí de Esperança conhecem Claude Limé, hein? Claude Limé é como eu chamo meu amigo Cleude Lima. Se eu afrancesar o nome dele, aí vai ficar Claude Limé, amigo de Emmanuel Macron, hein? Obrigado, Cleude, pelas palavras, pelo incentivo. Cuca é a esposa do Cleude. Tem Petrônio Belarmino, os irmãos Belarmino das Panificadoras Imperial. Tem Barbosa da Eletrônica, tem Marcos Farias, tem Zé Galdino. Eita turma boa. Você pensa que eu não tenho amigo em Esperança, não? E qualquer dia desse, como diz um amigo meu, eu vou lá no Bar da Fava, favinha no capricho, com uma verdinha bem gelada e uma lapadinha de uba-uba, no grau. Se você está aniversariando hoje, os meus parabéns. Já registrei aqui o aniversário da minha amiga Sueli Farias, 32 aninhos. Muita saúde e muitas felicidades. E a todos os que são do 9 do 4, a minha saudação. Alô Milton, meu amigo Milton, está em Pensilvânia, Estados Unidos. Está frio por lá. Adriano em Esperança, Fefé Cavalcante, Marcos Farias, a quem eu já me referi, Branco Miguel e J. Alcântara em Cacimba de Dentro. Boa noite, Valdec Nóbrega. Alô Maria Lúcia, Juscelino Salles, Marcos Soares, no Rio de Janeiro. Lembrando que hoje seria aniversário, o Marcos, ou é aniversário de morte? Ele fala aqui no Padre Pitiá, que durante muito tempo foi diretor da Escola Técnica Redentorista,
E fala também do doutor Edivaldo de Souza do Ó, o homem da Bolsa de Mercadorias da Paraíba, o homem que deu o título de campeão invicto ao 13 no ano de 1966, 66 do século passado. Pois é, depois só confirma aí, Marcos, se seria aniversário deles hoje, dia 9, mas aqui eu já percebi agora, em 93. Ele diz aqui que os dois faleceram nesta data. Edivaldo Ó e padre, acho que era Edelzino Pitiá, salvo engano. Padre Pitiá eu tive poucos contatos, mas o doutor Edivaldo Ó tive muitos contatos com ele, era uma pessoa que eu admirava muito. O realizador. Era morte deles em 93, né, Marcos? O doutor Edivaldo Ó era para o seu tempo o que o doutor Dalton Gadelha é para a contemporaneidade. O que Dalton é hoje para Campina, de planejar, executar, fazer, tocar para frente, era o que Edivaldo Ó fazia. Campina deve muito a esse homem. Bolsa de Mercadorias da Paraíba, que mais? Universidade Regional do Nordeste, a FURN, a própria Universidade Federal, a Escola Politécnica, ele, o William Luiz Arruda e outros. E era um sujeito que vivia, entendeu, muito além do seu tempo, e que nunca recebeu a devida homenagem de Campina Grande. Campina, eu sou daqui, posso falar, é uma cidade que é muitíssimo ingrata para quem faz muito por ela. Prestigia certos parasitas e esquece, ignora quem fez muito por ela. Toda a vida foi assim e parece que não vai mudar nunca. Então fica a lembrança desses dois homens que deram a sua contribuição para o progresso da cidade que um dia foi a capital do trabalho. São 18 horas com mais 28 minutos agora, 6h28. Rapaz, que está chegando de mensagem aqui, de gente reclamando que fecharam o trânsito de Campina Grande hoje, o centro todinho para fazer um clipe. Gravar um clipe de uma banda. Que banda é essa? Aí escreveu aqui, menos é mais Simone, não sei o que lá. Eu nunca ouvi falar nessa banda na minha vida. Aí escreveu aqui o Flávio, você fechar o centro de uma cidade num dia útil para gravar o DVD, o clipe de uma banda, isso é coisa de cidade progressiva. Eu não sabia nem que isso estava acontecendo, mas estão mandando aqui mensagens dizendo que deu um verdadeiro nó agora no final da tarde, e ainda está acontecendo aqui em Campina Grande por conta desse negócio que inventaram lá de gravar um clipe na área central ali do Maringá, da Praça da Bandeira. Se estão fazendo é porque houve autorização, não é, meu santo? Olha aqui o Marcos Soares confirmando o que eu disse. O nome do padre era Edelzino de Araújo Pitiá. Foi o homem que criou a Escola Técnica Redentorista lá em 1975, faz 50 anos. Desde a criação tinha como lema educar é libertar. E a missão, a formação humana e profissional de jovens de classes sociais menos favorecidas, qualificando os profissionais de nível técnico. Outra coisa que nunca deveria ter acontecido em Campina, o fechamento da Escola Técnica Redentorista. Ah, mas hoje tem os IFETs aí, Instituto Federal de Educação. Sim, era uma luta para aquela escola se manter. Eram os padres pedindo a um e a outro para botar uma emenda, para botar uma ajuda, pedia convênio com a prefeitura, pedia convênio com o governo do estado. Alguns faziam os convênios e pagavam, a maioria fazia os convênios e não pagava, e a escola acabou fechando, né? Saiu do mapa. Encontrei Araújo Neto hoje, tá com raiva de mim, porque eu mandei para eles algumas. Araújo Neto gosta de tango, de valsa, de samba canção, aí você fica mandando para um seridoense como Araújo Neto, negócio de aula de balé Bolshoi, ele quer lá saber de negócio de aula de balé, rapaz.
Araújo Neto gosta de, eu já disse aqui, Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, Augusto Calheiros, nem Aguinaldo Timóteo ele gostava no passado. Aí um dia disseram a ele que Aguinaldo Timóteo era gay, ele pegou, disse, não quero mais ouvir, quebrou os discos de Aguinaldo Timóteo. Agora ele gosta de Vicente Celestino, Augusto Calheiros, Moacir Franco, quem mais? Valdir Soriano. Aí você pode mandar para ele. Fica mandando negócio de aula de balé Bolshoi, vai arranjar um intrigado, já. Alô, Assis do Santa Bárbara, alô, Antônio Clemente, alô, Emanuel Erivan, Frade Capuchinho, hoje ele é devoto de Silas Malafaia. Alô, professor Walter Carneiro, a Luiz 10 anos, também está na paquera do programa. O ouvinte mandou aqui, você viu Lula fazendo um discurso ontem em São Paulo, antes da viagem para Honduras? Ele falou a palavra inexorável. O meu presidente é tampa de cruz, olha aí, inexorável. Um abraço para João Alcântara, nas Malvinas, acompanhando o programa. João Luiz, bombeiro militar. Onde estás, João Luiz? Na Serra do Gaspar. Sei que Gaspar é ali no município de Mogeiro. Boa noite para Heron Cid, meu colega jornalista lá em João Pessoa. Saudações aqui para Abílio José. Eu vinha na estrada, eu vi um jornalista de uma rádio do outro lado do oceano, dizendo que a queda desse avião em São José da Mata tinha causado uma comoção nacional. É uma inteligência rara. Um sujeito desse era para ser contratado pela BBC de Londres ou pela Voz da América. Leva para a tua televisão, Abílio. Isso é uma inteligência rara, sujeito prestigiado. Nasceu, é um sujeito superdotado. O que mais? A festa de Sueli Farias vai ser aonde? Sueli, manda pra cá, diz onde é que vai ser. Salete voltou para Guarulhos, passou uma temporada aqui na casa da irmã dela, da Nena, já está em Guarulhos, lá na Grande São Paulo, mas, segundo ela escreve, já com saudade de Campina Grande. Importante é que está ouvindo o programa. Quem mais aqui? Outra imagem chegando. Essa aqui eu só vou olhar depois direitinho, não é? Porque ela fica tentando tirar a minha concentração, mandando mulher pelada o tempo todo. Isso é coisa de negão do café. Alô, Irailson de Freitas, boa noite. Professora Giovita Maranhão. Eita, tem alguém aqui na bancada preparando alguma coisa, algum suco não sei de quê, mas tudo bem, vamos tocando barco, vocês ficam mandando coisas para cá e eu vou tocando e o tempo passando e o programa também. Qual é o quiprocó que está acontecendo lá no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que faz com que até agora a dona Alana Galdino, que é filha de Adriano Galdino, não tenha sido empossada? É porque tem gente contra. Resumindo essa história todinha, o que é que está acontecendo? O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, convenceu os pares, os seus colegas deputados, a indicar a filha dele. Abriu o processo de inscrição, vocês sabem, vocês lembram, quando o governador João Azevedo estava lá em Portugal. Terminou o prazo, terminava na sexta, João voltaria no sábado e só se inscreveu a filha de Adriano, ninguém mais. Ele naturalmente conversou com seus pares, os deputados, e os deputados aprovaram o nome dela, uma vez que a indicação cabia à Assembleia Legislativa. Então a Assembleia indicou a filha de Adriano. Quando chegou no tribunal, o governador, quando retornou, nomeou, e o rito é esse. A vaga é de quem? Da Assembleia. A Assembleia diz, é fulano, vai lá e aprova. O governador nomeia e o nome vai para o tribunal. Quando chega no tribunal, aí o tribunal empossa. Mas para empossar, vai conferir se aquela pessoa preenche todos aqueles requisitos que estão estabelecidos no regimento interno do tribunal. Duas procuradoras, duas
mulheres que são do Ministério Público de Contas do Tribunal disseram que não estava certo. E a indicação da filha de Adriano foi feita, mas ela não preenchia todos os requisitos. Aí foram escavacar onde ela estuda, onde ela trabalha, o que ela fez, se ela tem OAB, se não tem, onde é que está o notável saber jurídico, essa coisa toda. Aí parou, porque as duas mulheres, as duas senhoras do Ministério Público de Contas foram à Justiça para suspender. E a Justiça suspendeu. O pessoal recorreu e o presidente do Tribunal de Justiça, o que foi que ele fez? Não, está tudo certo. Por nós aqui pode dar posse, só que requer também o parecer de um relator que foi escolhido, que é o conselheiro nominando Diniz Filho. Nominando, pelo que se diz, apresentaria o seu relatório hoje, dizendo que se estava tudo ok para dar posse. De manhã havia já setores da imprensa anunciando que ainda hoje, quarta-feira, dia 9, a indicada tomaria posse. Só que quando chegou na hora, disseram, não, a posse não, a gente vai analisar. Tem coisa que a gente pediu que nem resposta tem ainda. Então, ficou para mais 2 semanas. Hoje é dia 9, próxima quarta 16, a outra quarta 23, e é nessa data que a definição deve ser dada. Quem conversou com o deputado Adriano Galdino, ouviu dele que está tudo tranquilo, e que mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, ou no dia 23, a sua filha vai tomar posse como conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Cidades que estão presentes hoje aqui no nosso painel. Opa, meu amigo, a Bahia dá uma audiência boa ao programa. Tem Vitória da Conquista, tem Barreiras, tem Salvador, tem Simões Filho, tá aqui. Tem Macaparana, em Pernambuco, Picuí, terra do senhor Araújo Neto. Fortaleza, capital cearense. Eu sei que Evandro Nogueira, doutor Tony Helrison, sempre estão ouvindo. A maior audiência, de fato, é em Campina Grande. Agora, nesse instante, são 192 ouvintes em Campina Grande, pelo Radiosnet. Recife está presente, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Garanhuns, Pernambuco. Tem Esperança, tem Pocinhos, tem Queimadas, João Pessoa, Conde, Bahia, Santa Rita. Aqui tem também Gurinhém, ouvinte de Gurinhém. São Luís, Maranhão, Rio de Janeiro, capital, Livramento, ali no Cariri. Junco do Seridó, Remígio, Serra Redonda, minha querida metrópolis, meu amigo Nivaldo Lima Oliveira. Taperoá presente, Cacimba de Dentro, Areial, Guarabira, Belo Jardim, Pernambuco. Tem um ouvinte, aquele ouvinte de sempre lá dos Estados Unidos, da Virgínia, na cidade de Ashburn. Tem Farroupilha, Rio Grande do Sul. Tem Brasília nesse instante. Tem Aracaju, Maceió, 2 ouvintes em Maceió. E os meus amigos do Norte é que não estão presentes até agora, pelo menos até às 6h39. É a hora em que estamos. O Alexandre Gomes, que sempre me dá audiência lá no Macapá, capital do Amapá, ainda não respondeu a chamada. 6h39. Adriano Carlos, em José Pinheiro, Rua Silva Jardim. Era aí que morava o meu tio, Manuel Florencio de Carvalho. Paulo, você já prestou atenção que o pastor Silas Malafaia é o único homem que bate de frente com o Supremo Tribunal Federal, fala o que quer e ninguém derruba a rede social dele, nada acontece com ele, nem a Polícia Federal bate à sua porta. Por que será? Pergunta ele. Você tem que perguntar ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acompanho tudo isso que você está dizendo, e é verdade. Porque eu não sei. O pastor Silas Malafaia, que é amado e odiado, metade do Brasil adora, aplaude, bate palma, ama, e metade, se pudesse,
esfolava ainda hoje, não é assim? Ele tem dado muitas pancadas no Supremo Tribunal Federal, e especialmente no ministro Alexandre de Moraes. E domingo passado, lá em São Paulo, ele bateu muito forte em Hugo Mota, paraibano de Patos, presidente da Assembleia Legislativa. Aliás, Hugo Mota acho que nasceu em João Pessoa, salvo engano foi. Ele tem origens lá em Patos, né? Pai, mãe, avô, avó, mas parece que ele nasceu em João Pessoa. Mas ele não interessa, é paraibano. E Silas Malafaia desceu a lenha em Hugo Mota, bateu como se bate em mala velha para tirar o mofo. Sargento Letício Lima, boa noite, muito obrigado pela audiência. Minha gente, hoje eu estava lendo algumas coisas. Vocês podem até pensar que eu venho para cá, entendeu? Sem me atualizar, não. Isso tem todo um preparo, né, Sueli Policarpo? Sueli está em Cubati. Tem todo um preparo para vir conversar com vocês, que é para não ficar voando aqui. Como esse colega que Abílio José estava escutando hoje, que ele disse que a queda do avião lá em São José da Mata causou comoção nacional. Meu amigo, um acidente aéreo onde ninguém se feriu gravemente, não é? Ninguém morreu, felizmente, graças a Deus, não pode ter comoção. Chama a atenção. Acidente aéreo, qualquer que seja ele, chama a atenção. Agora, daí a causar comoção nacional é outra história, muito diferente. Mas eu estava lendo hoje o seguinte: a pessoa escreveu nas redes sociais, diga uma coisa, você encontra algum ministro do Supremo Tribunal Federal num shopping, num cinema, num supermercado, num barzinho, num quiosque, num restaurante? É difícil. Aquilo que eu falei aqui outro dia, eu lamento muito que isso aconteça no Brasil, porque as autoridades, as pessoas todas, é o meu conceito, é o meu pensamento, elas devem se admirar mutuamente. A gente se admira uns aos outros, não é assim? Você tem aí seus predicados, suas atribuições, você tem suas habilidades que eu não tenho, e eu admiro o seu trabalho e acredito que a reciprocidade deve existir. Ainda mais as autoridades, porque eu cresci aprendendo com meus pais, mas principalmente com minha mãe, com quem eu vivi a maior parte do tempo. A minha convivência com o papai foi curta, foi pouca, foi menor, foi bem mais reduzida do que com a minha mãe. Mas eu aprendi o seguinte: respeite os mais velhos, respeite todo mundo, mas principalmente os mais velhos e as autoridades. Respeite as autoridades. Qualquer autoridade é para ser respeitada, porque a pessoa está ali ocupando um cargo importante. Nós precisamos das autoridades, nós dependemos das autoridades. Tem que ter alguém que nos dirija, que nos dê o norte, que desenvolva ações que sejam interessantes para todos nós. Não é assim? Nós dependemos de um prefeito, de um governador, de um presidente da República. É assim, querendo você ou não. Sendo essa pessoa, qualquer uma pessoa, aquela em quem você votou ou não, está ali ocupando o cargo. Precisamos respeitar e precisamos esperar e principalmente cobrar dessa pessoa ou dessas pessoas que peguem o nosso dinheirinho e façam com que esse dinheirinho volte para a gente em forma de benefício. Não é assim? É. Então, eu lendo isso hoje, que uma pessoa escreveu nas redes sociais, foi mais ou menos o que eu disse aqui no programa. Você não encontra mais uma autoridade dessas em canto nenhum. Onde uma dessas pessoas vai, é cercada de seguranças. O homem que andava com o maior número de seguranças no mundo, como diz Bill do Violão, no mundo, sucesso mundial no mundo, era um cidadão chamado Sergei Lavrov, que vem a ser o chanceler da Rússia. Porque o Vladimir Putin, que é o presidente russo, viaja pouco. Mas o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores dele, vive viajando o mundo, representando a Rússia, onde tem um evento, onde tem um encontro do G20, e disse daqui das maiores economias do mundo, para resolver conflitos, para fazer negociações, para comprar e vender. Então, ele andava com 12 seguranças. 12.
O mais alto tem 2,20 m, que é para quando descer do avião, que precisa andar a pé, por exemplo, se não tiver já uma limusine blindada esperando no pé da escada do avião, e ele precisar andar do pé da escada do avião até a sala de desembarque, ou até um ambiente qualquer do aeroporto, esses caras cercam ele, rodeiam ele de tal forma que ele fica invisível no meio daquela roda de homens altos. Entenderam? Porque se alguém der um tiro, vai pegar num de seguranças e tal. É o sistema de proteção que eles desenvolveram. Aí dizem que tem ministro do Supremo Tribunal Federal hoje, eu não sei, que eu não estou em Brasília, mas colegas de lá me dizem que tem ministro andando com 16 seguranças. 16! Olha só. Então, uma criatura dessas vai num restaurante com medo, não é assim? Vai. Tem um jantar no restaurante, então deve reservar uma área toda do restaurante, fica cercado de segurança, viatura da Polícia Federal para lá e para cá, dá vontade de fazer xixi. Uma pessoa dessa levanta para ir no banheiro, olha só, lá vai aquela reca, lá na Zona Leste a gente fala assim, aquela reca de segurança, né, para ficar lá olhando se tem alguém no banheiro, se não tem. Pode entrar, chefe, pode entrar, doutor, pode mijar, não tem problema não, agora pode, agora não, daqui a pouco, viu, segura aí e tal. Imagino eu que seja assim. Isso é bom? Não é. Agora, por que chegamos a esse ponto? Aí onde está o problema, né? Não era assim. Hoje é assim. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, pessoas que estão ali ocupando funções importantes, rodavam o mundo. Estados Unidos era quase toda semana, tinha ministro em Nova York, em Boston, em São Francisco, na Califórnia, lá em Dallas, no Texas, palestras, encontros e tal. Você não vê mais esse povo viajando. Portugal era toda semana, não estão mais indo. Então, estão quase prisioneiros. Pode morar na melhor mansão de Brasília, do Lago Sul, disso, daquilo, ninguém está adiantando. Eu e você, nós vamos para qualquer lugar que a gente quiser. Vamos ou não vamos? Vamos. Quero ir para o aniversário de Sueli, daqui a pouco vou. Amanhã eu quero ir lá na loja de Arthur Bolinha, na Rutra, provar umas calças jeans. Vou. Aí depois eu saio, eu vou agora lá no ponto de 100 réis, ficar olhando ali onde era o colégio Asta, para me lembrar de Frei Matias. Vou. E agora, tu vai para onde? Vou lá no seminário do Alto Branco. Mas não vou rezar, eu vou ficar lá no bar de Hamilton, olhando o muro do seminário. De vez em quando tem um seminarista que bota a cabeça lá por cima do muro. Sei que danado o cara faz lá na escada. Vou. Depois, vou em Serra Redonda. Tu vai? Vou. Vou lá no bar de Paulo Bezerra tomar uma verdinha. Vou. O ministro não está podendo fazer isso. Aí, fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Então, em cima do que eu li hoje à tarde, escrito na rede social, o quadro, infelizmente, é esse. Tem autoridade no Brasil hoje que você não vê andando pela rua. O presidente Lula, sejamos bem francos aqui, bem direto, peraí, olha como é curioso o negócio no Brasil. O presidente que tem mandato, é presidente da República, tem possibilidade de se candidatar à reeleição para o ano. Eu não tenho, tem. O que está inelegível não é Lula, é Bolsonaro. Aí Lula não sai na rua. Lula só vai a evento em lugar fechado. 10 detectores de metais, entendeu? Aqui mesmo agora, há pouco no Rio Grande do Norte, nem o pessoal do MST pôde entrar. Quem vinha eles andam com foice, facão, enxadeco, né? Enxada, estrovenga, ninguém entrou com nada. Um bocado ficou fora, nem pôde entrar. Mesmo com as bandeiras do MST, com aquele chapéu, aquelas camisetas vermelhas, tudo fora. Aí Bolsonaro, inelegível, para ser preso a qualquer momento, sai na rua e leva uma multidão. Umas coisas assim, entendeu? Que são meio controversas no Brasil. Vocês não acham, não? Não tem alguma coisa errada, não, nesse treco todo? Ou é engano meu? Amigo velho, parece que Malafaia é blindado. Ele sabe de algumas coisinhas que ninguém mexe com ele de jeito nenhum. Será? Eu quero logo dizer a vocês que aquele estilo de Silas Malafaia não me agrada, entendeu? É um personagem que nós temos aí, tá aparecendo. Aquele estilo não me apraz. Mas é aquela coisa. Aqui eu faço relato de fatos que acontecem.
Pode envolver Lula, Bolsonaro, Malafaia, Zé Disseu, eu não quero nem saber. Não vou inventar nada a favor nem contra ninguém. Agora, aconteceu, virou manchete, não é assim? Se o fato existe, vamos relatá-lo e vamos comentá-lo. Não tem problema nenhum, seja lá de onde for. Agora, certos estilos não me agradam. O caso do Malafaia é um. Eu jamais iria a um culto, a uma pregação, a uma preleção de Silas Malafaia. É um estilo que não me agrada. Nada contra a pessoa, entenderam? Mas ele agrada a muita gente porque onde ele vai arrasta uma multidão. O que é que eu vou fazer? Nada. Aconteceu, virou manchete. Minha gente, em relação a esse acidente hoje de manhã lá em São José da Mata, a Unifacisa divulgou uma nota oficial. Então, isso aqui é o que é verdadeiro. O mais é especulação, invenção, como você queira denominar. A nota diz o seguinte: a Unifacisa informa que a aeronave Cessna 150 de prefixo Papa Tango Whisky Volve Lima, PTWVL, envolvida no incidente ocorrido hoje, dia 9, é de sua propriedade. Ou seja, a Unifacisa está dizendo: o avião é meu. A aeronave está devidamente regularizada. Esse avião não realiza voos de instrução e não está vinculado ao curso prático de aviação civil da instituição. Estão vendo? É um dos aviões da Unifacisa, mas esse avião especificamente não é utilizado em voos de instrução. Tem dois que são. No momento do ocorrido, diz a nota, o avião realizava um voo de translado e não havia nenhum aluno do curso de aviação a bordo. Apenas o piloto, que possui ampla experiência na aviação, e um mecânico de aviação. A aeronave apresentou um problema logo depois que decolou e o piloto realizou o chamado pouso forçado. Graças à sua competência e experiência, houve apenas danos materiais. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, o piloto e o mecânico estão passando por procedimentos médicos e o quadro de saúde dos dois é estável. A Unifacisa reafirma seu compromisso com a segurança e a responsabilidade em todas as suas operações. Isso aqui é o que é real. O mais é especulação. Porque tem os aviões onde os alunos, num determinado período do curso, fazem os voos de instrução, eles fazem voos com os instrutores, até chegar o momento de fazer um voo solo, sozinho no avião. Não era o caso aqui. Era um avião que não é utilizado para instrução, é utilizado pelos diretores, pelos donos que vão a Souza, vão a João Pessoa, vão a Recife, voam para lá e para cá. E no momento só estava o comandante e um mecânico. 6h54. Nunca diga que alguém pulou de paraquedas. Tem uma pessoa aqui que escreveu agora, estou dizendo, não vou nem dizer o nome, mas o correto é saltou. Você salta do avião para fazer um salto de paraquedismo. E pulou não, ninguém pula, salta. Aqui a Fátima, Maria de Fátima. E o que é que você falou sobre Silas Malafaia, de quem eu gosto muito? E o que você tem a dizer do pastor Sérgio Queiroz, lá de João Pessoa? Nada. Eu não conheço Sérgio Queiroz de perto, entendeu? Eu vi Sérgio Queiroz 2 vezes na minha vida. Uma vez, as 2 vezes, aliás, na televisão, lá na Rede Ita.
E não foi muito assim, não achei muito legal o procedimento dele, entendeu? Porque tinha um horário para iniciar a entrevista, isso é avisado antes a quem vai ser entrevistado, olha, chega tal hora, isso e aquilo outro e tal. E ele realmente chegou e entrou na televisão lá acompanhado de 3 homens. Eu mandei colocar numa sala com ar-condicionado, televisor, cafezinho, água mineral, todo tratamento que a gente dá na televisão a qualquer convidado que chega para dar uma entrevista. E fui lá, né, me apresentar. Fui lá, cumprimentei todo mundo e perguntei se tinham sido bem recebidos, se estava precisando de alguma coisa, se queriam ir no banheiro, tal, fazendo as honras da casa. E eu percebi pelo semblante dos 3 homens que estavam com ele, que deveriam ser militares. Primeiro, eu fui militar e sei como é que a coisa acontece, porque eu observei. Você sabe o que é caculo ou não, hein, Arivan? Você sabe o que é um caculo? O caculo é quando você nota algo por baixo de um pano, alguma coisa ali, né? Eu vi que os caras estavam todos armados, os 3. Tinha arma por baixo das camisas. Aí eu me dirigi a um deles e perguntei assim, você é militar? Aí ele disse, sou. Os outros 2 também são? Ele disse, sim, esse aqui é da ativa também, esse aqui é da reserva. Mas por que o senhor pergunta? Eu disse, não, porque eu fui militar e quando eu estou perto de um militar, eu percebo, eu conheço. Só isso. Nada demais. Isso é como maçom. Quando o maçom chega num lugar que tem outro maçom, ou outros maçons, eles conhecem a forma de se cumprimentar. Tem uns sinais que os maçons fazem uns para os outros que o pessoal logo sabe, identifica. Militar é do mesmo jeito. Aí quando foi daqui a pouco, o então candidato, não é o nome dele? Sérgio Queiroz, né? Aí ele disse assim, olha, eu prefiro ficar lá dentro do carro. Aí estranhei, né? Eu digo, mas não tá bom aqui não, tal coisa. Não, eu quero ir lá para dentro do carro com o meu pessoal. Vou esperar lá. Quando chegar a hora de vir para o estúdio, você manda avisar. Tá bom. Eu estranhei. Deixar de estar numa sala com ar-condicionado, televisor ligado, cafezinho, água mineral, para ficar dentro de um carro às 11h30 da manhã, um sol quente danado. Mesmo que o carro tenha ar-condicionado, e tinha, né? Aí ficaram lá dentro do carro, motor ligado, ar-condicionado ligado e eles lá. Imagino eu que talvez ele quisesse fazer alguma ligação e não queria que ninguém ouvisse, ou talvez pensou que na sala tinha sistema de gravação, não sei. Achei estranho. Ou seja, eu achei o está enganado, percebi que quando sai dali é outra coisa completamente diferente, mas posso estar enganado. Foi apenas a primeira impressão, que ele em outra oportunidade faça com que eu tire esse pensamento ao seu respeito. Respondi, Fatinha, pronto, aqui é jogo aberto, aqui é jogo sincero. São 6h59. Tem gente que conta uma história a você e você não acredita em nenhuma palavra, pronto, foi mais ou menos isso. Uma nota de R$3, uma nota de R$8, entenderam? O 13 não tinha um presidente, não era? O presidente do 13 que era um chiado danado, o bicho só falava chiando, chiava mais do que porco na corrente. Aí um dia ele estava no calçadão, chiado da gota, e meu pai dizia que todo mentiroso, papai dizia assim, olha, quando tiver uma roda, várias pessoas ali, e só um falando no meio da roda, ou é um camelô vendendo alguma coisa, ou é um enrolão, tá ali enganando todo mundo. Papai tinha esse negócio. Aí disse que um dia, esse presidente do 13 da época, estava no calçadão, tinha uma roda de umas 80 pessoas e o bicho mentindo que só a gota serena e chiando, e tinha um bocado que acreditava, né? Aí um chegou assim e disse, ei, presidente, eu estou com uma nota de R$24 aqui para trocar, de 24. Aí ele olhou assim e disse, tu queres 3 de 8 ou 8 de 3? Pronto. O cara lá da Amaro Coutinho, da Baixinha do Zé Pinheiro, estava com uma nota de 24. Aí esse cara que presidia o 13 era mais enrolão ainda.
Ele tinha nota de 3 e de 8. Gente, doutor Geraldo Medeiros, que é o diretor médico do HELP Hospital, manda para mim agora uma mensagem aqui que só de ler eu me emocionei. Pode acreditar. Ele escreveu assim: Paulo Roberto, foi um dia incrível no nosso Hospital HELP. O nosso Homem-Aranha está de alta. Após 2 meses de luta e muita coragem, Miguel, o herói mais carismático que já passou por aqui, pendurou seu uniforme por enquanto e seguiu para casa, deixando uma legião de fãs entre profissionais e colegas. Com o coração cheio de orgulho e gratidão, celebramos a recuperação desse pequeno gigante que nos ensinou todos os dias sobre força, esperança e superação. Mais um atendimento de excelência realizado pelo SUS aqui no HELP Hospital. Garotinho, né, que estava lá. Uma coisa que está muito movimentada aqui nas redes sociais, minha gente, é um deputado que desejou a morte do presidente Lula. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês: eu não acho que isso seja procedimento para qualquer pessoa, muito menos para um representante do povo. E ainda mais um sujeito, como a gente gosta de dizer, escolado, né? Porque é um membro da Polícia Federal que virou deputado e que está se manifestando dessa forma. Nem concordo com quem faça isso em relação a Bolsonaro, já fizeram, e nem concordo que ninguém faça isso em relação a Lula, nem a ninguém. A vida foi Deus que nos deu. A vida deve acabar, segundo quem é cristão, quando Deus quiser. E não ser interrompida por alguém, nem você ficar desejando. E não é quando você quiser. A Advocacia Geral da União pediu uma investigação criminal sobre declaração do deputado Gilvan da Federal. Esse homem é do Partido Liberal do Estado do Espírito Santo. Num discurso na Comissão de Segurança Pública da Câmara, ele declarou que quer a morte do presidente Lula. Ontem à noite, esse pedido foi enviado à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República para que as instituições adotem providências cabíveis. A Advocacia Geral da União informou que a declaração do deputado pode configurar, em tese, incitação ao crime e ameaça que são previstos no Código Penal. Fizeram isso lá quando jogaram com a cabeça de Bolsonaro, vocês lembram? Lembram disso? Acho que foi durante a pandemia. Pegaram uma bola de futebol, desenharam como se fosse a cara de Bolsonaro, a cabeça de Bolsonaro, e passaram a chutar para lá e para cá. Então, no meu entendimento, isso não é coisa que se faça com ninguém. Ninguém mesmo. Ah, fez com Lula? Ótimo. Não, está errado. Lula com Bolsonaro, comigo, com você, com qualquer um. Gilvan da Federal, é do Estado do Espírito Santo. Terrível, né? Não acho legal esse tipo de comportamento. Não é exemplo para ninguém. Até porque o sujeito tem vida também. Ele tem o pai, se tiver, a mãe, os filhos, a mulher, os irmãos, não é assim? E dizem que quando você faz o bem ou deseja o bem para alguém, esse bem vem para você dobrado. E se você faz o mal e deseja o mal, também bate lá na parede e ricocheteia, volta para você, dobrado. São 7h05. Alô, Manuel Messias Lopes, boa noite para você.
saudações cordiais. Essa PEC é proposta de emenda à Constituição, que o governo federal quer aprovar. Ela está encontrando muitas barreiras entre os governadores, tem governador de estado que não concorda, e barreiras nas entidades dos policiais. 6 entidades que representam policiais estaduais e federais divulgaram um manifesto hoje com críticas a essa tal da PEC da segurança apresentada ao Congresso pelo ministro da Segurança Pública e Justiça, Ricardo Lewandowski. As organizações chamam a proposta de mudança constitucional de inadequada e desnecessária e cobram soluções baseadas em dados concretos e que sejam dialogadas para o enfrentamento do crime organizado. Essas organizações envolvem não só policiais civis e militares vinculados aos governos estaduais, mas também agentes de instituições subordinadas ao próprio Ministério da Justiça, como é o caso da Polícia Federal. Negócio de segurança pública, minha gente, é sempre complexo. E alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei se isso aqui é o ideal, porque o que comentam, né, os opositores ao governo, é que Lula quer centralizar tudo no governo federal, tirar os poderes dos governadores sobre as polícias, deixar tudo no comando único. Aí, não sei, pelo menos é isso que Ronaldo Caiado está dizendo, é isso que outros governadores de estado estão dizendo. São 19h07 agora, 19h07. Eu estou procurando aqui um trechozinho dessa fala do deputado Gilvan da Federal, para que vocês ouçam, porque é bom a gente, né, dar notícia, se puder, e soltar para que as pessoas acompanhem o que foi que a pessoa disse. Amanhã na televisão acho que vai dar para mostrar, mas como eu não preparei antes, né, e tomei conhecimento só ao chegar por aqui, aí dei uma corujada, olhei para cá e olhei para cá, mas para fazer o corte e soltar direitinho o que foi que ele disse não é muito legal. Mas pelo menos a rede CNN de televisão retratou o caso dessa forma. Presta atenção aí. De olho em Brasília, a Advocacia Geral da União pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre as declarações do deputado federal Gilvan da Federal, que pediu a morte do presidente Lula. Durante a sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o parlamentar disse, aqui trago aspas do parlamentar, ele disse: quero mais é que ele morra mesmo e que os seguranças dele andem desarmados. Fechando aqui aspas do parlamentar. Na ocasião, foi aprovado um projeto de lei que proíbe o uso de armas de fogo por seguranças pessoais do presidente Lula e de ministros. Segundo a Advocacia Geral da União, essa declaração pode ser enquadrada como incitação ao crime e ameaça. Foi isso que a rede de televisão CNN divulgou. E vocês que recebem as minhas notícias lá do blog Camisa 10 logo cedinho, devem ter lido hoje de manhã que tem aí um projeto do senador Flávio Bolsonaro querendo garantir porte de arma para os advogados. É um assunto que também divide opiniões. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou ontem um projeto que permite o porte de arma de fogo para advogados em todo o território nacional. O uso por esses profissionais será permitido para sua defesa pessoal. A proposta segue agora para a análise da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Quem aprovou ontem foi a Comissão de Segurança, agora vai para a CCJ. Esse texto de Flávio Bolsonaro recebeu parecer favorável do relator senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Pelo projeto, os advogados não poderão portar arma nos fóruns, nos tribunais, nos presídios e em outros locais públicos ou privados que sejam sujeitos a regras próprias de segurança, como, por exemplo, igrejas, estabelecimentos de ensino, estádios de futebol e clubes. Para ter o porte, o advogado, pela proposta,
precisará seguir os requisitos legais estabelecidos em lei e um regulamento próprio que será elaborado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Na reunião, o senador Flávio Bolsonaro negou que a proposta represente uma liberação indiscriminada do acesso às armas de fogo. Em seu parecer, ele argumenta que o projeto equipara advogados aos integrantes do Judiciário e do Ministério Público, já que esses possuem prerrogativa de porte. Juiz pode andar armado, promotor pode andar armado, e hoje advogado não. Quer dizer, pode se tiver o porte, mas não é prerrogativa dele andar armado. Então, o que o projeto defende é o chamado tratamento isonômico, uma vez que não há hierarquia entre juízes e promotores de justiça. Embora desempenhem funções distintas, advogados, juízes e promotores integram corpos técnicos essenciais à função jurisdicional do Estado, é o que diz a proposta. Se vai passar ou não, hein, doutor Luiz Inácio? Eu não sei. Mas se você aí perguntar, Paulinho Roberto, você é favorável? Sou. Porque não é um banda voou para todo mundo. É obedecendo a critérios técnicos. E sendo assim, quem tiver condição para se defender, porque vocês sabem que advogados recebem muitas ameaças. Você entra ali para defender alguém num processo A, B ou C, você vai fazer a defesa daquela pessoa, daquele grupo, daquela empresa, seja lá do que for, daquela categoria, com base no dispositivo legal, mas muitas vezes sua fala, os seus argumentos vão desagradar a outra parte. E quantas vezes a gente já não tomou conhecimento de mortes de advogados, porque um lado fica insatisfeito com aquele profissional que nada mais está fazendo ali do que desempenhar o seu papel de acordo com a lei. Então, eu sou favorável. Se vai passar ou não, repito, eu não sei. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Bem-vindo ao Nildo Ut Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Ut Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Você ouve a rádio Camisa 10, a melhor seleção musical. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Forçar uma mulher a beijar
É crime tocar o corpo de alguém sem consentimento. É crime divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Campina Grande, Patos. 7h17. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Meio-dia, 3 minutos, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Alexandre Araújo, saudações cordiais. Isso aí, amigo. Rapaz, Reginaldo Bastos, o nosso chefe aqui do estúdio, a cada dia que eu chego ele vem com uma tirada interessante. Hoje eu cheguei na televisão e ele me chamou assim, vem cá, o que está havendo com Roberto Hugo? Hugo, é Hugo Mota, ele mistura as coisas todas, não quero nem saber desse negócio. Administrando posto de gasolina. Pois é, por falar em Hugo Mota, o senador Eduardo Girão, que é lá de Juazeiro do Norte, Juazeiro do meu padrinho, Padre Cícero, fazia um pronunciamento lá no Senado, na tribuna do Senado, de repente ele perguntou assim, o que foi que houve com Hugo Mota? O que será que aconteceu com o presidente da Câmara? Depois dessa viagem ao Japão e ao Vietnã, o homem voltou completamente transformado. Vamos ver o que disse aqui o senador Girão. Agora, faz uma nova declaração, o presidente Hugo Mota, completamente contraditória com a anterior. Olha o que ele disse agora. Caso o PL da anistia não seja conduzido com responsabilidade, haverá risco de aumentar a crise institucional. Abro aspas de novo. O tema deve ser tratado com sensibilidade e seriedade, porque pode gerar novos atritos entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Olha as platitudes que ele usa. Por fim, fala que podem ser discutidos eventuais excessos nas condenações e que espera contribuir para a pacificação nacional. A primeira pergunta que precisa ser respondida é sobre o que aconteceu nesse período para justificar tamanha mudança do presidente Hugo Mota nas suas falas. A velha conversa de pé de orelha, né? 7 dias viajando com o presidente da República, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, 48 horas no avião, ida e volta, 24 para ir, 24 para voltar, mais o tempo no hotel. Conversaram sobre tudo, né? Aí você já viu como é que é. Existem as metamorfoses ambulantes.
aquele pessoal que tem opinião formada sobre tudo, mas de repente pode mudar essa opinião. E dentro desse tema aí de mudança, de anistia, tem ou não tem, quem deu entrevista na tarde de ontem, e eu acompanhei toda, foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Há quem diga no universo dos juristas que ministro, juiz, desembargador só poderia ou só deveria se pronunciar sobre o que está nos autos e não se pronunciar sobre um tema que poderá ser alvo do seu julgamento. Mas no Brasil mudou tudo. E Gilmar Mendes diz, anistia não, de jeito nenhum. Enquanto que os juristas dizem que o ministro deveria ficar lá no Supremo esperando que o Congresso fizesse alguma coisa, aprovasse, não aprovasse, e que chegasse no Supremo. Aí ele se posicionaria nos autos. Mas Gilmar falou sobre anistia, dizendo que não quer anistia de jeito nenhum. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. Eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer que pretos estavam autorizados a matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes. É disso que nós estamos falando. Crimes extremamente graves para seguir um golpe de Estado. Isso não tem o menor cabimento. Isso não tem o menor cabimento, está dizendo aí o ministro. Agora, no instante em que tem ministro do Supremo dizendo que tem que revisar as penas, a tal da dosimetria, você revisa o que foi bem feito? É muito difícil, você só revisa alguma coisa quando tem dúvida de que, peraí, será que ficou bem feito mesmo? Eu vou dar uma revisada aqui. Não é assim? Na vida real, como diz Marcilão Gonzaga, na vida real você se fez uma coisa bem feita, não, ali não tem o que mexer mais. Agora você revisa se tiver dúvida. Então, há quem tenha dúvida sobre o que houve nos julgamentos, inclusive, foi o caso do ministro Luiz Fux, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, Lula da Silva, ontem, antes de viajar para Honduras, falou lá no evento da construção civil, dos construtores, dos sindicalistas, e ele disse que o Brasil não pode ser alvo de um cavalo de pau. O Brasil não merece um cavalo de pau. Cavalo de pau a gente dava no tempo de Fusca. Fuscão, motor 1600. Você saía no Fuscão e quando ia na quarta marcha, puxava o freio de mão, de repente segurava a direção, o Fuscão rodava. Pedro Chulé, de saudosa memória, fazia muito isso. Mas Lula disse que o Brasil não merece um cavalo de pau. Olha aqui. E é importante que a gente tenha clareza de que nós precisamos de estabilidade econômica, nós precisamos de estabilidade fiscal, nós precisamos de estabilidade social e nós precisamos de previsibilidade. Todo mundo precisa de previsibilidade para fazer no começo do ano as contas e os projetos do que vão fazer durante o ano inteiro. E aí é inexorável a necessidade da construção de uma parceria de honestidade entre o governo e a sociedade brasileira, entre o governo e o poder legislativo. Se a gente brinca de enganar, achando que a gente pode dizer o que a gente quiser, porque não vai acontecer, porque vai acontecer, sabe, não dá certo. Esse país não pode ser, sabe, vítima de um cavalo de pau. Vendo aí? O Brasil não pode ser vítima de um cavalo de pau. O presidente Lula se viu livre ontem do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República, porque Lula tinha dito lá atrás, se você virar réu, se houver denúncia, não precisa nem virar réu, porque para virar réu o Supremo tem que aceitar. Mas se houver denúncia contra você, você tem que se afastar. Aí ontem ele lembrou do que Lula tinha dito, aí com raiva saiu, entregou a carta, virou réu. É bronca, viu? Negócio de desvio de dinheiro, de emenda. O presidente Lula pernoitou lá em Tegucigalpa, capital de Honduras, está participando de eventos agora e volta ainda hoje para Brasília. Temos aqui a agenda oficial de Sua Excelência. Lula participou da sessão de abertura da reunião da CELAC, no Banco Central de Honduras, no salão Dr. Juan Manuel Caves. É um almoço oferecido pela presidente de Honduras aos chefes de Estado e chefes de delegação, também lá no Banco Central. Quando for 4h10 da tarde, Lula embarca de volta para Brasília, capital federal.
Eu conversei com o ex-governador Ricardo Coutinho. Ele me deu entrevista para o programa de rádio. O Ricardo está em Brasília, morando na capital federal. A esposa dele, Amanda Rodrigues, agora trabalha no Palácio do Planalto com a ministra Gleice Hoffmann, na Secretaria de Relações Institucionais. E lá para as tantas eu perguntei a Ricardo, faça uma análise da bancada paraibana no momento. Ele elogiou a ação, o trabalho que vem fazendo o deputado Luiz Couto, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 3 vezes seguidas, 4 vezes. Tem um trabalho muito importante nesse campo, mas Ricardo não dá nota 10 à atual bancada paraibana, não. Nós separamos um trecho da fala do ex-governador Ricardo Coutinho. É uma bancada que fica ali, sabe, recebendo os ventos, os ares do Centrão, e eu acho que produz muito pouco, porque ser parlamentar, na minha ideia, Paulo, é você ter posição política. Não é você não ter posição política, porque não é você, não, como aqui emenda aqui, outra lá, porque emenda todos têm. Entendeu? Quem chegar lá vai ter as emendas. Que, particularmente, acho um absurdo você estar dispondo de 55 milhões de um deputado, por exemplo, por ano, né? E quando você soma com os senadores, dá 54 bilhões que dê de bola, mais do que um programa, o maior programa de infraestrutura do país, que é o PAC. Então, para você pulverizar, para você não ter uma política pública, ou políticas públicas, que quem deveria definir seria quem fosse eleito para o executivo, quem fosse eleito como presidente. Porque, independentemente de se fosse de esquerda, de direita, de centro, mas é assim, o regime presidencialista é assim. Ricardo, acha que a bancada produz pouco, sobretudo aqui para o Estado, os 15 representantes, com alguma exceção, ele cita Luiz Couto, e Ricardo Coutinho confirma que será candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores na eleição do ano que vem. Hoje é 9 de abril, 9 de abril. Amanhã dia 10, dia de cair a cota do Fundo de Participação dos Municípios. Dia que os prefeitos gostam. Os prefeitos ficam vibrando, né? Dias 10, 20 e 30. Amanhã tem dinheiro nas contas, olha a repercussão na mídia. Tá aqui, FPM repassa 5 bilhões e 600 milhões, quinta-feira amanhã, e tem quanto as principais cidades paraibanas vão receber. Quer ver? Vamos lá. Olha João Pessoa, 24 milhões 313 mil. Aí a segunda é Campina Grande. Veja a diferença de 24.313 para menos de 4 milhões, 3 milhões 192.951 reais. Você veja que é a mesma coisa de Santa Rita. Terceira, porque o índice é o mesmo, entendeu? Tem lá um códigozinho, então Santa Rita tem o mesmo código, recebe o mesmo valor de Campina Grande. Patos é a quarta colocada, com 2 milhões 554 mil, vindo depois Bahia, com 2 milhões 356 mil reais. Realmente João Pessoa está... Olha, só o dinheiro da Secretaria de Saúde de João Pessoa, o orçamento da saúde, é maior do que todo o orçamento de Campina. É muita coisa, né? Vamos à nossa boca maldita de hoje. A boca maldita de hoje vem com o auxílio, com a colaboração do nosso querido telespectador Valfredo Ítalo, que é filho de Clélio Soares. Somente. Tem bagagem, gosta de rádio, gosta de televisão, tem o DNA do velho Clélio, né? Ali nas veias. Pois bem, nos anos 80, Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira do Bem Amado, e a sede da ONU em Nova York fazia um pronunciamento em inglês. Há quem diga, tem telespectador nosso que acha que Bolsonaro, domingo lá na Paulista, só imitou Odorico Paraguaçu, grande Paulo Gracindo. Vamos ver Paulo Gracindo, Odorico Paraguaçu falando em inglês. Você não perdeu um? Olha só. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here to kill the snake and show the stick. Because with me is spread bread, kiss, kiss. Nós estamos aqui para matar a cobra e mostrar o pau. Aí a irmã Cajazeira se assustou, você viu? Quando disse matar a cobra e mostrar o pau, a irmã Cajazeira teve um susto danado. Aí a gente revê Bolsonaro na Paulista domingo passado. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coke the done em Brasil.
qualquer semelhança não será mera coincidência. E só para a gente arrematar mesmo e aumentar o seu riso aí em casa, aí a nossa produção fez uma montagenzinha bem curtinha dos dois. Vamos ver. Popcorn. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers. Popcorn. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers. Eita, Brasilzão. Esse Brasil, se não existisse, tinha que ser inventado. A nossa saudação especial ao Onildo Brito e toda a sua equipe. Isso, grande Onildo. Mais um encontro muito bom de manhã. Doutor Arlindo Almeida disse que quando a gente passa lá, ele descobre, não sei porquê. Ele percebe logo, né? Disse que quando ele olha a tela, eles passaram hoje em Onildo. Tomaram um banho de loja. É verdade, sem dúvida. E Júnior muito feliz com mais um. Sempre. Uma lembrançazinha. Júnior fica muito feliz com suas lembranças, seus presentes. É isso. É isso, Ageta. Tá bom, Paulo. Até amanhã, né? Até amanhã. Muito bem, vamos a Brasília. Outras notícias da capital federal, Napoleão de Castro. Acheta, meu abraço, cumprimentos a você, Paulo Roberto e toda a equipe. Estamos aqui no 15º andar da sede do Banco do Brasil, em Brasília, onde acontece nesta manhã, início de tarde, a reunião do Consórcio Nordeste, reunindo os 9 governadores dos estados nordestinos aqui em Brasília. Evento que contará, inclusive, com a presença do presidente da Câmara Federal, paraibano Hugo Mota. A entrega da agenda legislativa de interesse dos estados do Nordeste e os temas deliberativos dos 9 estados estão sendo hoje colocados neste encontro. O governador Rafael Fonteles, do Piauí, que preside o Consórcio Nordeste, está coordenando e comandando os trabalhos neste dia. O governador Rafael Fonteles, do Piauí, coordenador do Consórcio Nordeste, recepcionou o presidente da Câmara, Hugo Mota, Republicanos Paraíba, e apresentou os principais pontos da agenda legislativa de interesse dos 9 estados nordestinos ao presidente da Câmara Federal. Um deles é, inclusive, a PEC 66, que tem a ver com os precatórios, com as dívidas dos municípios e estados, nessa mesma peça, essas mesmas importantes que o senhor recentemente já anunciou, pelo menos a imprensa já noticiou, que o senhor já colocou relatores para esses temas, como a política, a lei sobre inteligência artificial, também temas envolvendo a transição energética, também o tema da reforma do imposto de renda, que é muito importante porque, dependendo da forma que for aprovada, pode ter impacto nas finanças dos estados. Aqui a gente acompanha também com muita atenção a reforma da lei das PPPs, que acho que ainda vai ser encaminhada pelo governo federal para a Câmara Federal. Também aqui o tema, que é um tema que impacta as companhias de água e saneamento, que tem a ver com a tarifa social do saneamento, é outro tema relevante. Outro tema que interessa a vários estados do Nordeste é a questão da quantidade de vagas para as câmaras, para a Câmara Federal de cada um dos estados, presidente. Esse é um tema também que acho que 5 estados podem perder componentes na Câmara. Enfim, eu estou citando só alguns, mas na verdade o que a gente gostaria era de ouvi-lo e depois do senhor falar a gente passaria para um breve cumprimento de cada um dos nossos pares aqui, governadores e governadoras. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Napoleão é quem fecha a nossa coluna política direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. As notícias desse momento: o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás reverteu a situação e tornou o governador do estado, Ronaldo Caiado, elegível. Ele tinha sido tornado inelegível, recorreu ao TRE e ganhou a parada. Situação eleitoral definida. E agora há pouco, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados cassou
o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Presta atenção, ele foi cassado no Conselho de Ética. O caso agora vai para o plenário. Então, o Conselho de Ética da Câmara recomendou ao plenário a cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. 13 votos a 5. 13 votos pela cassação, 5 votos contrários. O que foi que o deputado fez para ser cassado no Conselho de Ética? Ele é acusado de ter quebrado o decoro parlamentar ao expulsar aos chutes, pontapés e empurrões um militante do MBL, Movimento Brasil Livre, no interior da Câmara, há um ano, em abril de 2024. Durante a sessão, o deputado anunciou que vai fazer greve de fome até o fim do processo, ou seja, até o plenário votar. A sessão, mais uma vez, foi marcada por tumulto e por palavras de ordem dos apoiadores do deputado que estava sendo julgado. A decisão do Conselho, que concluiu por maioria de votos que houve quebra de decoro, deverá ser encaminhada ao plenário da Casa, a quem caberá a palavra final sobre o futuro do parlamentar. Antes do caso ir ao crivo do plenário, ou seja, do conjunto dos deputados, Glauber Braga poderá ainda apresentar recursos à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Para que Glauber perca definitivamente o seu mandato, a recomendação do Conselho de Ética precisará ser aprovada pelo plenário da Câmara por, no mínimo, 257 dos 513 deputados. Ainda não há data para que essa análise ocorra. O veredito do Conselho de Ética seguiu o entendimento apresentado pelo relator do caso, o deputado Paulo Magalhães, do Partido Socialista Democrático da Bahia. Em seu voto, ele concordou com a denúncia apresentada pelo Partido Novo contra Glauber Braga e disse não ter dúvidas de que as agressões aconteceram. Pois é, notícia de última hora. E, minha gente, um assunto que eu toquei lá no comecinho do programa, que é importante a gente ter uma noção, é a história dessas tarifas que estão sendo anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Você sabia que um dos setores a ser afetados aqui no Brasil pode ser o setor automotivo, o setor das montadoras de automóveis, e que isso pode aumentar o preço de um carro. Uma semana depois do chamado Dia da Libertação de Donald Trump, o mundo ainda tenta se adaptar à nova fase do comércio internacional, que está sendo marcada por tarifas que são significativas. Muitos dos carros produzidos nos Estados Unidos, eles têm peças, boa parte construída no Canadá ou no México, que são países vizinhos. E por isso, com as tarifas, a tendência é que o veículo aumente de preço. Para você que está acompanhando o programa agora no Radiosnet, eu já sei que entrou uma música, não se preocupe, porque foi um problema aqui de atualização apenas do computador, que está sendo refeita e que a gente vai tentar recuperar a tempo. Mas quem está acompanhando pelo Facebook não percebeu qualquer tipo de problema e vai continuar acompanhando a nossa programação como se nada tivesse acontecido. Mas esses problemas acontecem vez por outra e cabe a gente aqui ir tocando e administrando. Apenas isso e nada mais. São 7h40 agora. – 19h40 e a gente seguindo aqui, tocando o barco direitinho, com calma, sem qualquer tipo de problema, para que você não fique estressado. Aqui não tem estresse não. Aqui a gente vai tocando do jeito que pode, toca para lá e toca para cá, enquanto quem está lá no Radiosnet vai ouvindo Eduardo Costa cantando uma canção
Deixa eu ver se a gente consegue aqui restaurar direitinho, porque estresse nessa hora não resolve, isso você já sabe. O problema aconteceu, só tem um jeito, é você tocar e consertar. Agradecer ao amigo Beto Farias, a audiência lá em São Luís, capital do Maranhão, as pessoas que também estão aqui mandando mensagem, entrou uma música, o que foi que houve? Foi o computador que deu uma atualizada, e quando isso acontece, não adianta a gente se estressar de jeito nenhum, né? É reiniciar. Que foi que houve com o Hugo Mota, hein? 7 dias para lá e para cá, se apaixonou pelo presidente da República, diz aqui o ouvinte. O fato é que o Hugo Mota está em meio, meu amigo, a uma encruzilhada, né? Sem saber para que lado corra. De um lado, o Supremo, com todo interesse no mundo de que ele não coloque o projeto da anistia em votação. O governo pedindo a mesma coisa. E o Centrão e os bolsonaristas pedindo para que ele coloque o projeto para votação. E aí? Como é que faz? Hein? Ele é quem sabe. Quando se candidatou a presidente da Câmara, deveria saber que tudo isso poderia acontecer. Não é desse jeito? É. E já teve até a operação da Polícia Federal lá em Patos, a cidade que é governada pelo pai dele. Então vocês aí vão ligando os fios nas tomadas certas, né, para entender o que passa, como dizem os mexicanos. O dia de hoje terminou com a bolsa subindo um pouquinho e o dólar caindo depois de bater R$6. Caiu um pouquinho porque Trump deu um respiro, disse que vai suspender por algum tempo as tarifas, e qualquer movimento, qualquer declaração faz com que a reação do mercado seja instantânea. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou pedidos da defesa do ex-deputado Daniel Silveira para que ele deixasse a prisão para estudar e trabalhar. Moraes já havia negado que Silveira deixasse a detenção para uma saída temporária a fim de ver a família durante a Semana Santa. Segundo os advogados, a prisão não contribui para a ressocialização do ex-deputado. Em dezembro passado, Moraes deu liberdade condicional a Daniel Silveira, mas determinou que ele saísse usando tornozeleira eletrônica e que ficasse em casa das 10 da noite às 6 da manhã. Aí 4 dias depois, Silveira quebrou o horário. O ministro mandou prender de novo em regime fechado, alegando que ele tinha violado o toque de recolher. Está na jaula, no Rio de Janeiro, o ex-deputado Daniel Silveira. Eu lembro a você que ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças ao Estado Democrático de Direito e incitação à violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui tem um pedido de informação em relação a datas de inscrição do concurso da educação aqui no estado da Paraíba. O edital saiu no Diário Oficial de hoje. As inscrições vão de amanhã, dia 10 de abril, até 8 de maio. R$120 é o valor da taxa de inscrição. Aqui tem mais uma mensagem. Paulo Roberto, aqui é o Marquinhos. Tudo bem? Tudo bem, Marquinhos? Aí ele pergunta: eu posso casar de graça com o meu noivo nesse casamento coletivo do Parque do Povo? Pode,
Marquinhos querendo casar com o noivo. Olha aí, Wilson Siqueira. Você não perguntou se tinha algum casamento homoafetivo lá na pirâmide do Parque do Povo? Pode ter. Ao que sei, a prefeitura não faz distinção, não. O Marquinhos está perguntando se pode casar com o noivo nesse casamento coletivo. Vá se inscrever, porque o número de inscrições é um número limitado. Você não botou o nome aqui do seu noivo. Bote o nome do noivo que eu divulgo também. Aqui o Júlio perguntando o que é que eu sei sobre a prisão desse ex-árbitro que foi levado pela polícia hoje lá em João Pessoa, acusado de, quando atuava como árbitro, ter participado de um esquema para armação de resultados de jogos de futebol. O cidadão chama-se Deguerro Xavier, não é Diego, é Deguerro Xavier, preso temporariamente hoje em João Pessoa, acusado de, quando atuava como árbitro, ter participado do esquema de fabricação de resultado. Aí ficam os trouxas jogando nessas bets aí, apostando em jogo de futebol. Quem faz o primeiro gol, o primeiro escanteio, o primeiro lateral, quem vai ser expulso, quem vai receber cartão amarelo, e os caras fabricando resultado e fabricando situações para tirar de tempo os jogadores bem intencionados. Faz tempo, eu lembro da máfia da loteria, lá nos anos 70 do século passado. Faz tempo que isso acontece. E curioso é que a Polícia Civil divulgou no dia de hoje que no celular desse cidadão preso, Deguerro Xavier, eles encontraram um grupo cujo nome era assim: Propina no Futebol. Tinha um grupo dos propineiros do futebol. Aí, meu amigo, é batom na cueca, não tem como negar, né? Paulo Roberto, que tanta reunião é essa para resolver sobre o maior São João do mundo? Eu já soube de umas 300 e ainda não resolveram tudo. Mas, meu amigo, deixa o povo fazer reunião. Quanto mais reunião, melhor. É para não deixar pedra sobre pedra. Resolver sobre tudo. Deixa fazer reunião, não faz mal não. Ruim é se a coisa fosse improvisada, mas fazendo reunião, planejando direitinho, organizando, é melhor. Quanto mais organizado, melhor. São 19 horas e 48 minutos, quase 7h49. Eu tenho a impressão de que por hoje tá bom, não tá não? Hein, meu amigo João Alcântara? Hein? Eu acho que sim. O que é que você diz aí de São Luís, hein, Beto Farias? Meu amigo Alexandre Gomes, lá no Amapá, doutor Tony Hellerson em Fortaleza, e a prefeita do Catolé, Geovita Maranhão, junto com o vice, o frade Capuchinho Emanuel Erivan. Vamos nos unir e pedir as bênçãos. Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, e eu vou lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 9 de abril de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, o que eu estou fazendo por aqui. Nós estamos vivendo o dia número 99 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, Bebeto Medeiros, restarão 266 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria.
Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Paulo Roberto. Estamos concluindo o nosso programa desta quarta-feira, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão agendados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede ITA de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas, eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto, faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.